Olá, colegas, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e fiz uma provocação aqui na página Serviço Social Brasil sobre uma situação, uma intervenção vivenciada em uma determinada cidade aqui do estado da Bahia, em que uma menina de 15 anos, quase 16 anos, foi contratada, foi convidada para trabalhar de empregada na casa de uma família. O patrão a levou e ela trabalhou nessa casa dessa família dos seus 15 a 16 anos de idade até os seus 26 anos de idade, quando veio a óbito. Aproximadamente aos 18 anos, ela contraiu um namoro com um jovem da cidade e acabou engravidando, né? Desse relacionamento temporário, vamos assim dizer, nasceu uma menina. E desse nascimento, quando a menina já estava lá com quase 8 anos de idade, ela veio a falecer. Depois do falecimento, entraram na justiça a avó materna, o avô paterno e da menina, obviamente, não da menina que morreu, da criança que estava com a família dos patrões. E também a família do patrão entrou com pedido de guarda. E aí eu fiz aí a minha pergunta aí na página de a quem a justiça poderia vir a conceder a guarda definitiva dessa criança, né? E aí teria que passar talvez por um processo de adoção, enfim. E houve muitas participações. A mais importante das participações foi aquela que disse que havia necessidade de um estudo social. Houve alguns que disseram que tinham que fazer um estudo de caso. Eu já gravei sobre estudo de caso aqui na página. Não se utiliza mais estudo de caso no serviço social. Isso é uma contravenção do Código de Ética, é uma violação do Código de Ética, vai contra o projeto ético-político, é uma prática conservadora que já deveria ter sido superada há muito tempo. Algumas pessoas insistem em teimar na defesa desse instrumento chamado estudo de casos. Já tem um vídeo bem explanado sobre esse assunto aí na página. Então, não é estudo de caso, viu, gente? Não se utiliza mais estudo de caso no serviço social. É estudo social que se utiliza agora. A metodologia é estudo social com abordagem coletiva e individual. Muito bem. Então, dado o provimento dessa situação, antes de dar a resposta a esta intervenção que eu coloquei na página, esse processo de intervenção, esse estudo social que teria que ser realizado para conhecer aí a história da menina, a história das 3 famílias envolvidas no processo, né? O materialismo histórico dialético das 3 situações. Teria que se estudar para poder se chegar a conhecer o indivíduo com profundidade, na sua totalidade, suas nuances, os vínculos afetivos, as condições socioeconômicas, enfim, toda a história que envolveu essa situação. E antes de dar a resposta do provimento dado pela juíza, neste caso, quero falar com vocês aqui a respeito do provimento do Conselho Nacional de Justiça, o provimento 63/2017. Não tem nenhum ano ainda esse provimento, mas várias outras decisões já teriam sido tomadas antes desse provimento pelo STF, pela turma 1, pela turma 2, pela turma 3, e existem várias súmulas a respeito desse assunto na internet. Então não é novo o entendimento, um amadurecimento do direito, passando do direito positivo para o direito mais social-democrata, para o direito mais humanista, deixando as velhas práticas egrégias de um direito mais legalista para um direito mais humanista. Os magistrados e juristas do Brasil passaram a entender que o vínculo afetivo é superior ao vínculo biológico. Isso foi uma evolução fantástica do direito que atinge em cheio o serviço social em todos os seus ângulos. É muito importante a gente entender isso. Então, quem quiser conhecer mais sobre isso, recomendo, leia o provimento de número 11 do Conselho Nacional de Justiça. O número 11 não, o provimento de número 63 de 2017, 17 de novembro de 2017, o Conselho Nacional de Justiça publicou o provimento 63. Então esse provimento, ele já veio depois que a prática já tinha se tornado jurisprudência, já tinha se tornado súmula, ou seja,
tanto o STF quanto o STJ já tinham dado pareceres favoráveis, levando em conta vínculos afetivos e negando vínculos sanguíneos, vínculos biológicos. Deste modo, já tem uns 4 anos que a área jurídica, o braço do direito, tem entendido que o vínculo afetivo é superior ao vínculo de sangue. O vínculo afetivo, na inexistência do vínculo afetivo, o vínculo biológico não tem muito valor. Então eu quero conversar sobre isso com vocês aqui. Então eu vou propor algumas situações para que vocês entendam. Vamos supor que uma mulher, no Brasil nós temos hoje, feliz Dias dos Pais, as 57,3 milhões de mulheres aí que cuidam dos filhos sem ajuda masculina. Os filhos foi feito em dupla, mas apenas um dos lados acabou cuidando dos filhos aí. Parabéns, vocês são heroínas. Deixo aqui o meu abraço, o meu desejo de sucesso e que o país, as políticas de assistência social enxerguem também as mulheres nessa perspectiva do empoderamento do sujeito e reconheça que o Brasil é um país onde 1/4 da sua população vive dentro de uma família sem a presença masculina, a figura do pai. É importante a gente pensar isso também. Então, voltando, vou fazer algumas provocações. Vamos supor que uma mãe tem 2 filhos e aí o pai dá pensão para essa criança, mas está distante, só alimenta, né? E aí uma outra pessoa, um outro homem, começa um relacionamento com essa mãe, e o tempo passa, ele desenvolve vínculos afetivos com a criança, e lá na frente ele decide registrar a criança em seu nome. Ou então incluir o seu nome no registro de filiação da criança. Ou então pedir a adoção unilateral dessa criança. Várias coisas podem acontecer aqui. Quem vai decidir isso é o juiz. Mas o entendimento geral, isso é geral, quase que absoluto, é que o juiz vai conceder, em função dos vínculos afetivos, o direito desse pai adotivo que está formando essa nossa nova família. Agora é importante pensar, a obrigação da alimentação não é interrompida em relação ao pai biológico. Ele não deixa de ser pai biológico. Nasce aí um pai socioafetivo, né? Um pai afetivo, que vai ajudar a cuidar dessa criança, que já está cuidando, que já existe aí uma história de vínculo afetivo, de cuidado, de amor e de carinho, e o pai biológico ainda continua, no entendimento da justiça, responsável pelo provimento da alimentação. E aí, se vocês pesquisarem súmulas sobre esse assunto, jurisprudência sobre o assunto da paternidade socioafetiva, vocês vão descobrir que muitos pais biológicos já têm perdido na justiça a causa por falta de vínculos afetivos e outras pessoas que não são nem parentes da criança têm ganhado a causa. Então, no entendimento desse caso que eu falei para vocês, da menina que morava na casa dos patrões, a gente tem que estudar num estudo social bem superficial, sem conhecer o sujeito. Algumas perguntas já podem ser respondidas antes. Eu só lamento as pessoas que acusaram o patrão de ter feito o filho na criança. Isso é um pensamento muito conservador, de juízo de valor, que vocês deveriam evitar. Não se faz uma afirmação sem conhecer o sujeito, mas tudo bem. Então, levando em consideração que a menina, aos 15 anos, já tinha que procurar emprego, isso já leva a pensar o seguinte: onde é que estavam os responsáveis por essa menina que aos 15 anos de idade saiu à procura de emprego? A primeira coisa que tem que se pensar é essa: onde é que estava a família dela? Nesse processo de 15 anos, ela viveu na casa dos patrões por quase 11 anos. Onde é que estava a família materna, a família dela? Então, no estudo social, ia se descobrir que a família é totalmente ausente, que o fato dela ter saído procurar emprego era porque ela mal tinha o que comer em casa, que ela não tinha vínculo afetivo, que ela foi morar na casa de estranhos e trabalhar e por lá ficou. E passou a ser considerada como uma filha da família. Embora ela trabalhasse por um salário que não era muito grande, mas ela vivia dentro da casa, ela desfrutava de todos os benefícios, tal qual os filhos da família desfrutavam. E a família materna desapareceu. Depois, lá com 18 anos, ela desenvolveu um relacionamento afetivo com um rapaz na rua, como uma filha desenvolve um relacionamento. Desse relacionamento surgiu a gravidez, o namoro terminou, o pai não assumiu a criança, não registrou a criança e sumiu. E depois ela veio a falecer. Nesse interim de 7 anos, a criança continuou comendo, dormindo, sendo medicada, sendo alimentada, cuidada pela família da patroa, do patrão, onde a menina trabalhava. Durante 8 anos, ela foi matriculada na creche, ela foi matriculada na educação infantil e aí a mãe morreu, né?
Aí dois personagens que nunca tinham aparecido lá, ou quase nunca tinham aparecido lá, da família materna e da família paterna, de repente decidem entrar na justiça. Agora, a família do patrão já tinha vínculos afetivos de cuidado e carinho histórico de 8 anos, do nascimento até aquela data. A menina sequer sabia direito quem eram seus avós, quer seja da parte materna, quer seja da parte paterna, mesmo ambos morando na mesma cidade. Morando num bairro vizinho. O que é que a juíza decidiu? Deu a guarda definitiva da criança à família dos patrões e ainda a adoção definitiva e colocou o sobrenome junto com o sobrenome da mãe. Deste modo, a criança ficou com 2 mães e um pai no registro, ou seja, uma mãe biológica e uma mãe afetiva e um pai afetivo. E eu quero falar com vocês que eu sou totalmente favorável à paternidade socioafetiva. E nós precisamos evoluir. Nós temos que evoluir. Isla Alvim está perguntando, a pergunta será tratada como filha ou como empregada? Pois há uma prática antiga nessa direção. Isso é uma questão, realmente, a Isla faz um apontamento muito seguro. É importante a gente pensar isso, Isla, mas a pessoa que foi fazer o estudo social é que tem que levar isso em consideração. Tem que ver como é, né? O que é que acontece? Se a empregada dorme numa casinha lá nos fundos, ou se ela tem um quarto em igualdade de condições com os filhos, né? Se a criança tem um quarto separado lá nos fundos para ser tratado como patrão, ou se ela tem vínculos afetivos iguais, estuda na mesma escola, ou seja, o casal tem filhos que estudam na escola pública, aí a menina estuda numa escola particular. Aí já existe uma diferenciação, aí já não é filho. Mas se os dois estão na escola pública, os dois desfrutam do mesmo privilégio dentro de casa, os dois lavam louça, os dois ajudam na arrumação da casa, ou os 3 ou os 4, todo mundo participa, deve-se pensar isso, né? Deve-se levar em consideração também esse tipo de pensamento. É muito boa observação da Isla nesse sentido aí. Então nós que desenvolvemos o procedimento do estudo social, temos que atentar para todos esses fatos na elaboração do laudo e na emissão do parecer. Porque foi com base no laudo de uma assistente social, inclusive que foi minha aluna no curso de período judicial, que se tornou a decisão. As condições afetivas e sociais. Muito bem pontuado. Adorei sua contribuição, Isla. Como sempre, né? Então, aí a gente tem que observar sempre, eu estou extremamente favorável à paternidade socioafetiva porque ela resolve várias questões das relações sociais. Aí a gente passa a entender que aquele sujeito, se é meu sangue, tem que ser minha, não importa o que aconteça, nem que seja abandonado, negligenciado, não existe mais isso. Na paternidade socioafetiva, pai não é quem faz, não é quem fecunda, não é quem fertiliza o óvulo, quem balança as cadeiras, quem mexe as nádegas, né? Pai é quem cria, quem alimenta, quem cuida, quem dá carinho, quem dá atenção, quem dá provimento de qualidade, tempo de qualidade à criança. Não precisa ser 24 horas por dia, né? Então eu sou a favor da paternidade socioafetiva, porque ela também resolve a questão de 2 mulheres poderem adotar uma criança. 2 mulheres na relação homoafetiva, a paternidade socioafetiva estabelece isso. Elas tanto podem adotar uma criança, como elas também podem recorrer à inseminação artificial. Acontece o mesmo com 2 homens na união homoafetiva, né? Então, a paternidade socioafetiva também estabelece o vínculo na questão do tio, que passa a cuidar do sobrinho, do avô, que passa a cuidar do neto, e aí sucessivamente. Então, é importante nós pensarmos, depois vocês pesquisam aí na internet as súmulas sobre a questão da paternidade socioafetiva. É importante também pensar, na perspectiva da paternidade socioafetiva, que já existe súmula decidida que a criança, a partir dos 7 anos de idade, ou 8 anos de idade, dependendo de algumas circunstâncias, já pode também participar. A decisão não é total dela, existem outras variáveis que precisam ser observadas, mas ela já pode participar da decisão de com quem ela quer ficar, ela decide ir morar. Ok? Então, já é parte da decisão do juiz, ela serve já como testemunha de si mesmo, ou seja, sua opinião já tem que ser ouvida a partir dos 7, 8 anos de idade. Agora a gente precisa prestar bem atenção em relação, por exemplo,
a alienação parental. A alienação parental é uma faca de dois gumes, ela corta para os dois lados. Então, quando há incompetência por parte do juizado, do juiz, ou o advogado, ou o assistente social que estuda a situação, que estuda a intervenção na criação de um laudo e de um parecer, ela pode prejudicar a mulher dentro da perspectiva da alienação parental. E também o alienador, dentro da perspectiva da alienação parental, costuma induzir, iludir a criança com falsas promessas para que a criança faça a escolha de viver com ele ou de abandonar a convivência que está. Temos aqui na internet várias mães reclamando que o filho, já com 5, 6 anos de idade, está dizendo: quando eu completar 8 anos de idade, eu vou morar com meu pai. Então são várias questões que precisam ser repensadas e discutidas, que têm relação direta também com isso. Então, o profissional que vai estudar esse ser social, esse sujeito social, precisa ir na profundidade. Não pode ficar no senso comum, analisando superficialmente a situação. Eu fiz uma pergunta aqui mais cedo, né? O assistente, preste bem atenção nessa pergunta, né? E tente responder aí. A Ruth já tentou responder, porque ela participou do curso comigo, lá em Sete Lagoas, em Minas Gerais, o curso de perito judicial. Então ela até fez um texto lindo lá. Obrigado, Ruth. Isso mostra que você estava prestando atenção na aula. Isso é importante, né? Lá em Sete Lagoas ela participou do curso. Então vamos pensar o seguinte: na realização do estudo social, o assistente social vai fazer a visita domiciliar, ele tem que ser imparcial na realização do estudo social? Enquanto você vai pensando isso, vão respondendo aí nos comentários. Ele tem que ser imparcial? Aí eu vou fazer mais uma pergunta, você também vai responder. Talvez eu não tenha tempo aqui para fundamentar todas as respostas. Estão tudo relacionado, porque para conceder uma paternidade socioafetiva, há necessidade do trabalho do perito, que vai desenvolver um laudo por meio do estudo social e emitir um parecer dando uma sugestão. Então você tem que pensar. O assistente social vai ouvir a mãe, o pai, a criança, vai ouvir um tio, às vezes o avô, a avó, a sogra, o sogro, às vezes até um vizinho, quando é pertinente ao caso. Ele tem que ser imparcial na realização do estudo social? Por favor. Por favor. Hoje a Ruth está em outro perfil, Ruth? Por favor, comentem aí. Então, continuando aqui nessa discussão, na realização do estudo social, na visita domiciliar. O assistente social vai visitar uma família em busca de informações do deciframento da realidade. Ele vai decifrar a realidade, né? Ele vai estudar a realidade, conhecer com profundidade. Ele deve ir em busca da verdade? São duas perguntas. A primeira, eu perguntei se ele deve ser imparcial. Na segunda, estou perguntando se ele deve ir em busca da verdade. Por favor, comentem. Nós temos 40 pessoas participando aí da live. 41 agora. Então, por favor, comentem. 42. Por favor, comentem aí. Enquanto vocês vão pensando, eu vou discutindo aqui com vocês. Então vamos lá. Requisitos ao reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva contidas aí no provimento 63, de 17 de novembro de 2017. Requerimento firmado pelo ascendente socioafetivo nos termos do anexo 6, testamento ou codicílio, artigo 11, parágrafo 1 e 8 do provimento 63 de 2017 do CNJ. Então, inciso 2º, documento de identificação com foto do requerente, original e cópia, simples ou autenticada, artigo 11 do provimento 63 de 2017 e tal. Inciso 3º, certidão de nascimento atualizado do filho, original e cópia simples ou autenticada. Inciso 4º, anuência pessoalmente do filho maior de 18 anos de idade, artigo 11. Inciso 6º, não poderão ter a filiação socioafetiva reconhecida os irmãos entre si, nem os ascendentes.
Inciso 7º, entre o requerente e o filho deve haver uma diferença de pelo menos 16 anos de idade. Inciso 8º, comprovação da posse do estado de filho. Do artigo 12 do provimento, prevê que, suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, o registrador fundamentará a recusa, não praticará o ato e encaminhará o pedido ao juiz competente nos termos da legislação legal. Deixa eu ler do começo aqui, tá bom? Em 17 de novembro de 2017, o Conselho Nacional de Justiça publicou o provimento 63, através do qual, dentre outros temas, disciplinou o procedimento de reconhecimento de filiação socioafetiva perante os ofícios de registro civil das pessoas naturais. Então, isso aqui já é para ir com essa documentação já para registrar no fórum, né? Já tem essa liberdade. Apesar de alguns estados já estarem realizando o reconhecimento extrajudicial da paternidade socioafetiva mediante a edição de normativas próprias, o provimento 63 do CNJ vem para consolidar a possibilidade de que o reconhecimento da filiação socioafetiva seja efetivado nos cartórios de registro civil de qualquer unidade federativa, uniformizando o seu procedimento. Maria Alice Delay. Não há imparcialidade no serviço social. O assistente social, ao adentrar a realidade do sujeito social, ao ir à realização da diligência, da visita domiciliar, aplicação da metodologia do estudo social e da abordagem social coletiva individual, ele não é imparcial, ele não deve ser imparcial. Inclusive, temos vários casos que já renderam a cassação do registro profissional pelo Cefes em função disso, e disciplinamentos, multas e outros provimentos. O assistente social precisa conhecer a sua profissão. Não é um trabalho de imparcialidade. O assistente social não deve fazer o trabalho com imparcialidade, nem no CRAS, nem no CREAS, nem no CAPES, em nenhum campo socioocupacional. Isso é questão de concurso público, é questão de literatura, questão consagrada no Código de Ética, no Projeto Ético-Político e nas literaturas mais sérias do serviço social. Não há imparcialidade no serviço social, ok? Voltando aqui para o provimento 63, todavia, quando da publicação de novas regras jurídicas, é natural que surjam questionamentos e críticas que servem para afirmar interpretações, bem como aperfeiçoar a nova ordem normativa, de maneira que, neste breve estudo, teremos algumas ponderações acerca do referido provimento que consideramos importantes na discussão sobre o reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva. Continuando, da comprovação da posse, já falei, né? De acordo com Jaqueline Figueiras Nogueira, a posse do estado de filho corresponde à relação de afeto íntimo e duradouro, exteriorizado e com reconhecimento social entre homem e uma criança que se comportam e se tratam como pai e filho. E no caso aí se aplica à mulher também. Exercitando os direitos e assumem as obrigações que esta relação paterno-filial determina. Aí eu fiz a segunda pergunta para vocês responderem aí. O assistente social, ao proceder à visita domiciliar, deve ir em busca da verdade? Deve ir em busca da verdade? Sim ou não? Por favor, fundamentem. Vamos lá. Segundo Renata Viana Neri, a doutrina da sua grande maioria dispensa o requisito de homem, de maneira que o fato do nome do filho não conter o correspondente patronímico em nada altera a caracterização da posse do estado de filho, desde que presentes os demais elementos, quais sejam tratamento, tactus, fama, reputatio. Assim sendo, o oficial de registro deve estar atento à comprovação da posse do estado de filho, mais especificamente no tocante aos elementos do tratamento e da fama que, aliados aos requisitos da manifestação de vontade, caracterizam a filiação socioafetiva. Pois bem, já que tem uma turma aí dizendo sim, hoje eu vou lhes chocar. Não! O assistente social não é um averiguador de verdades. Ele não faz averiguação de fatos. Ele não anda em busca de verdades. Ele conhece o sujeito. A verdade de A não é a verdade de B. A verdade de B não é a verdade de C. O assistente social jamais deve cometer o crime de ir na busca de informações na realidade do sujeito em busca de verdades. Você vai em busca de informações. Você vai em busca de decifrar a realidade, conhecer a realidade. Ela pode ser mentirosa para você e verdadeira para o usuário.
Ela pode ser mentirosa para a mãe, mas pode ser verdadeira para o filho. Ela pode ser mentirosa para o usuário que estupra, mas é verdadeira para a criança que sofre a violência do estupro. Então não existe verdade. Não se trabalha no serviço social e nem em nenhum tipo de ciência com verdades absolutas. Nas ciências humanas, nós trabalhamos com verdades relativas, que não nega a existência de uma verdade absoluta, mas a verdade relativa deixa espaço aberto para você questionar, para você perguntar, refletir a respeito do assunto, propor a dialética, a tese, a antítese, a síntese, e assim estabelecer um novo recomeço na discussão e ela tornar-se cada vez mais amadurecida, mais centrada, mais equilibrada e responder mais às necessidades que o estudo apresenta. As informações têm que ser verdadeiras? Depende. Suegna Paulo está perguntando, as informações têm que ser verdadeiras? Depende. As informações é aquelas que são dadas. Se elas são verdadeiras ou não, o estudo social é quem vai mostrar. O conhecimento da realidade é quem vai mostrar. Suponha, Suegna, que você pergunte para uma criança que foi vítima de, por exemplo, de abuso sexual em busca da, abre aspas, verdade sobre o seu estado de violência sexual. Você vai, além de cometer a revitimização, já tanto debatido aqui, e nas literaturas do serviço social, além de cometer a revitimização, você, ao perguntar para o agressor, ele vai negar. Então, já houve aí uma disparidade entre a verdade e a mentira. A outra grande questão é que nós conhecemos a realidade e tomamos nota de tudo que a realidade nos mostra. Aí agora, na emissão do parecer, que não é o estudo social, na emissão do laudo, que também não é o estudo social, são coisas diferentes. No laudo, você vai apresentar o resultado do seu estudo. E aí vai aparecer a verdade de um e a verdade do outro. As duas podem ser mentiras, as duas podem ser verdades. Isso independe, isso varia muito. Então não temos como. Aí agora eu fui em busca da verdade. Fulano mentiu, o que ele disse não me interessa. Fulano falou a verdade. Então eu fiz um juízo de valor, estabelecendo a verdade e a mentira para fazer um filtro. E acabei excluindo um em detrimento de outro, podendo até perder informações confiáveis que devem estar contido dentro do resultado desse estudo. Aí no parecer, quando você for opinar, ainda assim deve-se ter muito cuidado, porque a opinião se fundamenta em cima do que foi colhido, do que foi decifrado, do que foi estudado e do que foi conhecido. Então há uma diferença muito grande entre, e ao mesmo tempo muito tênue, é um fio de cabelo que separa nossos valores pessoais, nossos princípios pessoais e morais, no estudo da realidade. Quando isso se mistura, nós viramos investigador de polícia, fiscal da pobreza, nós viramos realizador de triagens, nós viramos emitidores de juízos de valor. Não, Renato. O assistente social jamais deve ser imparcial. Jamais deve realizar estudo social em busca da verdade. Averiguar fatos. Averiguar se é verdade ou não. É assim que o sistema jurídico pede. Muitos documentos vocês vão receber. Averiguar se a criança é isso ou aquilo. Averiguar se a violência doméstica existe. Averiguar é uma palavra cuja origem semântica é a verdade. Contestar, constatar, né? Constatar os fatos. Também tem relação com averiguar a verdade. Não é trabalho do assistente social fazer esse tipo de investigação. Da imparcialidade. Essa linguagem aí da imparcialidade, ela é do direito, e não é nem do direito humanista, é do direito positivista. Então, normalmente, quem defende a imparcialidade também defende o livre-arbítrio. Na vida pessoal, você ser imparcial consigo mesmo é até bom. Você buscar a verdade para si mesmo é bom. Você decidir que tem o livre-arbítrio para escolher é muito bom. Apesar de que eu não acredito nisso. Porque o livre-arbítrio existe, mas na força, na manifestação da força e do poder na sociedade contemporânea, nós somos resultado daquilo que está à nossa volta. Então, em função disso, o livre-arbítrio evapora, porque tem sempre alguém dizendo, vá para a direita, vá para a esquerda, pense assim, pense diferente, pense assado. E nós temos uma profissão
que tem um código de ética, que diz como devemos andar, que tem uma literatura vasta, madura, bem alicerçada, que diz como devemos agir no fazer profissional, e que temos um projeto ético-político, um projeto político de um modo de fazer. Então, nesse projeto político, aí eu recomendo que vocês leiam as resoluções do Cefes, que vão apresentar ali muitos estudos sociais que foram feitos em busca de verdade, averiguando fatos, constatando verdades, determinando quem mentiu e quem falou a verdade, fazendo juízo de valor nos casos de adoção. É bom pai, é mau pai, não serve para adotar. E por aí, e várias outras questões. Então, o assistente social, quando trabalha o policiamento do comportamento, né? Nós temos uma questão de concurso muito conhecida, que foi muito debatida, da OCP, em que um juiz trabalhou, recomendou a nomeação de um novo perito e cancelou a perícia realizada por um assistente social, em função do que o assistente social disse que o jovem que tinha pedido habilitação para adoção era homossexual e os valores morais dele não permitiam que ele desse a sugestão em favor. É uma questão muito conhecida de concurso público, ela saiu aí, foi muito famosa, foi um caso verídico. Então, voltando a pensar na questão da parcialidade, da imparcialidade, é isso, né? Eu acho que ficou bem claro aí para vocês. Assistente social não é investigador de polícia, já venho falando isso tem uns 3 anos, né? Não é imparcial, assistente social é parcial. Nós temos um lado, nosso lado é o lado do usuário, não é o lado da justiça, não é o lado do Estado, nem da saúde, não é o lado da assistência social, não é o lado do INSS. Infelizmente, 90% dos assistentes sociais que estão no INSS estão fazendo um trabalho péssimo. Deixo aqui a minha denúncia e a minha reclamação, tendo em vista o grande número de pessoas que estão tendo os seus benefícios de prestação continuada negados. E quando a justiça nomeia um perito do lado de cá para fazer a revisão do BPC ou a revisão do processo, uma nova tentativa, aí vem 50, 60 perguntas maquiavélicas, capciosas, maldosas, de assistentes sociais que estão dentro do INSS, mas na tentativa de continuar negando o direito do usuário. Então esses são imparciais. Esses são assistentes sociais que escolheram estar do lado do Estado e não do lado do usuário. Eles fizeram uma escolha profissional maquiavélica, antiética, que vai contra todos os princípios éticos do serviço social, que é o de negar o direito em vez de viabilizá-lo. Isso se aplica a vários outros profissionais, até do CRAS, do Bolsa Família, que saem ávidos pelo campo em busca de o máximo de informações possíveis para cortar o maior número de Bolsa Família, para juntar informações, né, que vão servir depois para cortar. Eu falei outro dia aqui sobre o INCRA. Depois eu quero gravar um vídeo especificamente sobre o INCRA, mas eu vou aproveitar aqui para falar sobre isso. O INCRA, faço um trabalho voluntário junto ao INCRA, algumas vezes, já fiz em várias cidades. Eu participei de uma reunião, nesse dia eu não estava nem trabalhando, mas eu participei e vi as orientadoras do INCRA, as técnicas do INCRA, reclamando com cerca de 70 produtores rurais que buscam o número do NIS, do CadÚnico, junto às secretarias de assistência social no município, e alguns que tiveram bloqueado ou cancelado, e eles não se preocupam. Você tem Bolsa Família? A pergunta que eles fazem enquanto o usuário chega lá é essa. Você tem Bolsa Família? Aí o usuário diz, não, eu sou agricultor, eu não tenho Bolsa Família, eu produzo. Pessoas com pouca informação, com pouca sociabilidade, porque são pessoas da roça, são pessoas que alimentam o Brasil, que alimentam as mesas brasileiras, e não têm acesso ao número do NIS. Estão perdendo moradia rural, estão perdendo plano safra, estão perdendo proposta de cisterna aqui para o semiárido nordestino, estão perdendo o provimento do empoderamento da mulher agricultora,
Enfim, fomento à mulher, desculpa, empoderamento não, fomento da mulher, que era para estar saindo agora esse mês, estão perdendo. Porque profissionais incompetentes da assistência social dos municípios menores do Brasil estão provocando isso. O usuário não sabe onde ir, não sabe o que fazer. Antigamente tinha a TER, antigamente tinha a Emater, antigamente tinha a SEAGRE, a SEMAGRE e outras instituições que atendiam o agricultor familiar. Hoje não tem mais. Então o agricultor familiar recorre ao sindicato dos agricultores, dos produtores rurais, quando tem no município. O sindicato manda eles para o CRAS, para o CREAS ou para a Secretaria de Assistência Social e vira um empurra e o produtor rural volta para a roça, para a terra, para a agricultura com as mãos vazias. Só porque não consegue resolver o simples objetivo do CAD único. Né? O número do NIS, o número de identificação social, que inclusive orientei lá para não dizerem mais CAD único, porque o CAD único é só para quem recebe Bolsa Família. Para quem vai receber outros benefícios não precisa do CAD único, precisa do NIS, que é o número de identificação social, e não do CAD único. O CAD único tem relação com vários benefícios É verdade, Maria Alves. Independente do Bolsa Família, é direito do usuário estar no NIS, né? Segundo informações que eu levantei, e não no CAD único. O NIS é o número de identificação social que todo brasileiro deve ter um. Já o CAD único é um outro problema aí que precisa ser resolvido, entendido. Como é que existe esse... Por que está acontecendo esse cruzamento? Que a pessoa, ao ter o Bolsa Família suspenso, cancelado, ou enfim, o número do CAD único acaba sumindo. Como é que funciona isso? É claro que o NIS, número de identificação social, todas as pessoas têm. Mas onde se encontra isso? Por que que o CRAS, o CREAS, a Secretaria de Assistência Social não se preocupam em atender os agricultores? Cadê a equipe volante do CRAS? Cadê o CRAS rural? Né? Tantas perguntas que a gente poderia fazer aqui. E quantas famílias? Isso não é uma coisa simples. De acordo com o INCRA, aqui do estado da Bahia, é uma situação recorrente. As técnicas nos disseram, olha, a gente trabalha em mais de 200, só esse grupo aqui, quando se separa e se junta com outros grupos, trabalha em mais de 200 municípios da Bahia. E este problema nos municípios grandes, nem tanto, mas nos municípios menores é recorrente. É em todos os municípios. Em todos. Então, quando eu fiz a reclamação a respeito disso, nos grupos do WhatsApp, algumas pessoas se sentiram ofendidas. Então, o NIS é um número de identificação social que todos os brasileiros têm, independente de Bolsa Família ou não. Ele já resolve toda a situação relacionada a programas e benefícios sociais. É claro que, em alguns casos, eles exigem especificamente o CAD único. A minha pergunta é a seguinte: por que é que, em alguns casos, não são em todos, mas em alguns, quase a maioria, quando existe o cancelamento do Bolsa Família, por que é que o CAD único desaparece, o número do CAD único desaparece? Outra questão. Quando uma pessoa está vinculada, e esse é um outro grande problema, NIS e CAD único é a mesma coisa, é isso? Éden Luiz Laranjeira, Ladeia. NIS e CAD único é a mesma coisa. Pois é. Então, se NIS e CAD único é a mesma coisa, e é uma afirmação que você está fazendo, mas que eu já questionei também, já disse que era, mas fui questionado e me disseram que não era, são coisas diferentes, existe muita confusão nisso aí. Então, eu quero entender como é que funciona isso. Já estudei, fui inclusive no MDS, li muitos artigos e isso não ficou claro para mim. Por quê? Porque o CAD único, veja bem, no que eu consegui entender, o CAD único é um cartão que abrange um grupo familiar, certo? Então tem o CAD único, aí tem o pai, a mãe e os filhos que tem um CAD único da família. E o NIS é um número pessoal, então o NIS não é o CAD único. O CAD único é o total e o NIS é pessoal. Hoje em que os relacionamentos são tão pobres afetivamente, que nessa semana, principalmente em algumas regiões mais, quanto maior é como é que se diz? Quanto maior é a situação de vulnerabilidade e risco social, mais os relacionamentos são momentâneos, passageiros. Então, hoje o sujeito está no CAD único de uma família, amanhã ele está no CAD único de outra família. Aí houve inclusive casos assim lá, em que
A técnica do INCRA pediu o CAD único e os dois casais que estavam lá, cada um tinha um CAD único diferente, de família diferente. Infelizmente a pessoa não conseguiu ter o benefício por causa disso, porque eram dois CAD únicos diferentes, ou seja, dois grupos familiares diferentes. Então, teriam que procurar a Secretaria de Assistência Social para fazer o desvinculamento do CAD único, para poder juntar dois NIS novamente e fazer um novo CAD único. Então são questões que eu sempre fico me perguntando aqui na página. Por que existe essa burocracia nos municípios? Gente, hoje não existe um grupo de sujeitos sociais mais abandonado do que o grupo rural, as pessoas do campo. Isso é um crime humanitário muito grande, porque nós, assistentes sociais, precisamos refletir a respeito disso. O Brasil não passa um dia sem se alimentar de produtos oriundos desse grupo de pessoas. Que existem muitos programas para eles, mas que eles estão desassistidos da política de assistência social, não em função de não existir programas, de não existir projetos, mas de não existir uma equipe técnica que cuide deles. Uma equipe técnica que se preocupe em prover esse atendimento. Então, nesse momento, eu tenho 45 pessoas me assistindo e eu sei que muitas outras vão me assistir. Eu deixo aqui um pedido e vou gravar mais vídeos a respeito disso. Deixo aqui uma solicitação. Veja como anda essa parte aí no seu município. De repente está pedindo um projeto social para criar uma instituição de assistência social para o homem do campo. Especificamente para isso, uma extensão, ou então pelo menos um departamento lá na Secretaria de Assistência Social para atender o homem do campo. Não tem. Os municípios menores do Brasil todo, mais de 5 mil municípios desassistidos, os produtores rurais, a agricultura familiar está desassistida, está abandonada, está sem assistência social, está sem cobertura. Só se pensa em Bolsa Família. E muitos produtores que nem atrás de Bolsa Família vão, porque não acham que necessitem, que são pessoas que lutam. Eu conheço muitos que quando você fala em Bolsa Família para ele, ele fica bravo, porque ele não acha que tem que defender. São cidadãos que merecem de assistência social. Se fala tanto em emancipar pessoas no Bolsa Família, mas se abandona os que já estão emancipados, ou aqueles que não querem o Bolsa Família. São pessoas que trabalham no sol, de sol a sol. São pessoas que estão contribuindo com o Brasil sem participar do programa Bolsa Família, mas que continuam precisando de atendimento, de assistência social, de orientação, de cobertura da rede socioassistencial e estão abandonadas. Então eu falei sobre isso, vou continuar falando sobre isso, depois eu vou criar um estudo bem aprofundado sobre esse tema, porque esses sujeitos sociais não estão referenciados, não existe estudo social sobre eles, não existe cobertura de direito legal. Existe quem faz esse trabalho e faz de uma maneira, inclusive, bem pobre, mas é o único que faz, é o INCRA. Agora o INCRA são as sedes do INCRA na capital. Então uma vez por ano, uma ou duas, no máximo duas, alguns técnicos do INCRA vão visitar essas famílias. E acaba que essa família fica desassistida. Éden está dizendo: o beneficiário tem igualdade de tratamento pela política de assistência social, seja urbano ou rural. Não é, infelizmente, Éden, o que nós estamos vendo. Não é o que está sendo constatado, no INCRA. Não é o protocolo do INCRA, que inclusive disse que vai abrir uma sindicância contra o Ministério do Desenvolvimento Social, que vai acabar caindo sobre os CRAs e CREAs. E quem vai ser prejudicado no final são os assistentes sociais e toda a rede, todos os trabalhadores do SUAS. Por quê? Descobrindo que o trabalho não está sendo feito, não está havendo busca ativa, né? Que instrumento maravilhoso é a busca ativa. Uma das maiores
inovações das políticas sociais é o instrumento chamado busca ativa, mas não está sendo praticado. Depois, Fernando, eu vou falar mais sobre segurança alimentar. Então, pessoal, fica aqui essa minha observação, ok? Agora vou ter que sair porque eu me lembrei que daqui a pouco eu vou dar uma aula lá no grupo de estudo fechado preparatório para concurso público. Eu tenho que dar uma aula. E o tema de hoje, para a aula de hoje, vai ser o estudo social, ok? Então eu vou lá para o grupo, vou sair aqui. Quem quiser participar do curso preparatório para concurso público, é só me chamar no privado, ok? Hoje as questões comentadas de concurso público serão sobre o estudo social, que eu vou apresentar lá no grupo fechado, o grupo Professor Davi Barbosa, um grupo fechado aqui no Facebook só para meus alunos, ok? Então, se você quiser participar, você vai pagar apenas R$100 e vai participar do grupo durante 3 anos. E também do curso que já está na plataforma, com mais de 2 GB de conteúdo, também você terá direito de acessá-lo por 3 anos, ok? Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem todos com Deus.